Muito boa tarde. Vamos chegando, meus amigos. É o nosso momento. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos todos preparando nossa festa do final do ano. Não com as comidas, nem com os presentes, nem mesmo com as roupas. A casa que está sendo preparada para a festa do final do ano é a nossa casa mental. É ela que nós precisamos arrumar. Nem os presentes, nem as roupas, nem as comidas. Nós sabemos que nada disso é fundamental para determinar um ano novo. Apenas, e isso é absolutamente fundamental, uma nova atitude perante a vida, um novo olhar para os problemas. Nós, com esse novo olhar, podemos mudar tudo sem mudar nada. Com um olhar mais alto, mais profundo, mais espiritualizado, nossas desavenças familiares ganham um novo sentido. São reencontros de espíritos que muitos se prejudicaram e que agora voltam para se reconciliar, para se perdoar mutuamente, para se servir mutuamente. Ou seja, os problemas, as tensões continuam, mas nós, com um novo olhar para os conflitos familiares, por exemplo, conquistamos essa nova atitude, onde o que era uma tragédia, onde o que era um problema, passa a ser um tratamento, uma solução. A doença também é assim. A doença é uma oportunidade de reharmonização dos nossos problemas passados. Tudo no Hospital de Deus é terapêutico, tudo na Escola de Deus é pedagógico. Cada situação vivida, cada segundo desse momento vivido é uma chance imperdível de reparação. Essa atitude frente aos nossos erros e frente aos erros dos outros é transformadora para as nossas vidas. Chega de acusações e culpas, por favor. Há milênios nós temos vivido no julgamento, na acusação, julgamento e culpa. Acusação, julgamento e culpa. Acusação, julgamento e culpa. E é tão óbvio, para quem conhece o sistema carcerário, é tão óbvio que acusação, julgamento e culpa não melhoram ninguém no sistema carcerário, quanto também é óbvio que isso não melhora ninguém nas nossas vidas. Acusação, julgamento e culpa para aqueles que erraram conosco. Acusação, julgamento e culpa para nós que erramos com os outros. Não nos ajuda em nada. Arrependamo-nos, perdoemo-nos, mas não da boca para fora, mas com atos concretos. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, falar de uma fé, proclamar uma fé, arrogar uma fé, não melhora ninguém. Não paga as nossas contas, não paga os nossos erros. A única coisa que realmente nos ressarce, nos transforma, nos harmoniza dos nossos erros é servir. Praticar o serviço compassivo, que é aquele onde se ajuda o próximo
colocando-se no lugar do outro, fazendo ao outro o que nós gostaríamos que alguém fizesse conosco. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é servindo a transformação do outro que nós seremos auxiliados pelo alto na nossa própria transformação, morrendo que se vive para a vida eterna. Precisamos perceber a infelicidade, a sombra, o veneno, o terror que nos tem sido, a nós e aos outros, essa ferramenta da culpa. Acusação, julgamento e culpa. Nada avançamos, nada. Ah, mas então quem erra, o que se faz? Passa a mão na cabeça? Diz que não foi erro? O que fazer diante dos erros? Há uma nova ferramenta. Com a compreensão de que ninguém aprende sem errar, nesse estágio de evolução, ninguém aprende sem errar, que nós não podemos acusar os outros porque nós não estamos sem pecado, pode atirar a primeira pedra apenas aquele que estiver sem pecado. Com essa atitude, com essa consciência, nós podemos fazer o óbvio, a única coisa que Deus espera de nós. Aproveitar todos os momentos para servir aqueles a quem prejudicamos. Todos os momentos. Ficar revoltado, ficar se queixando, ficar brigando com a vida, se culpando e culpando os outros agora, não nos ajuda em nada. Nos obrigará no futuro a novamente nos queixarmos por agora termos perdido tanto tempo com revolta e culpa. Quando isso vai parar? A reconciliação. Nós precisamos trabalhar agora pela reconciliação. A reconciliação no serviço concreto. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Vamos nós fazer a vontade do Pai agora, que é a reconciliação, que é o trabalho por aqueles que erraram grandemente. Vamos trabalhar por todos aqueles que erraram grandemente. Porque sim, nós somos aqueles que erraram grandemente. É verdade que erraram também grandemente conosco. Mas essa sujeira dos outros nós não podemos limpar. A culpa dos outros, o erro dos outros nós não podemos limpar. Mas os nossos erros, jogando fora a ferramenta absurda da culpa, uma espécie de marreta que não nos ajuda a consertar carros, nem a fazer consertos elétricos, nem a consertar relógios. Ninguém faz consertos com marretas. Deixemos a ferramenta da marreta para aprendermos a consertar as nossas vidas. Ganhemos mais ferramentas, uma ferramenta muito mais sutil e muito mais efetiva. Reparação, serviço compassivo, fazer a vontade do Pai. O que você acha desse convite? Esse é o convite do dia de hoje, que está lá no capítulo 69, no item 69 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo.
item 69 do capítulo 28, nós lemos assim: prece por um criminoso. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu comprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inúteis, porque um homem teria cometido esta ou aquela falta, é pré-julgar a justiça de Deus. Lembremos que Deus, Jesus, quer dizer, veio à Terra para cuidar daqueles mais errados. Símbolo máximo disso, Maria Madalena, no campo feminino, Saulo de Tarso, no campo masculino, dois espíritos muito vigorosos, com uma mente muito forte, uma personalidade muito marcante, que quando erraram muito, profundamente. Mas quando acertaram, usaram a mesma personalidade vigorosa para agir, assumir a responsabilidade e reparar os seus erros trabalhando. Consciente dos seus erros, Maria Madalena dedicou os últimos anos de sua vida servindo aos leprosos, a quem ninguém queria servir. Paulo de Tarso, consciente dos seus erros por ter assassinado, sido o primeiro coordenador da primeira perseguição aos cristãos, consciente do seu erro, passou a disseminar o Evangelho, a Boa Nova, pelas mais numerosas cidades, recebendo com paz no coração as perseguições, as agressões, as pedradas, as cadeias, as injúrias, as torturas, fazendo, disseminando Jesus por palavras, por curas, por exemplos. Aprendamos com os grandes errados do tempo de Jesus. Cercado de grandes errados, outros dois exemplos fantásticos são dos discípulos que mais erraram na hora que Jesus mais precisava. Jesus parou a Pedro e parou a Judas e disse para eles o que eles iriam fazer. Ainda essa noite tu vai me negar 3 vezes. E mesmo assim Pedro o negou e mesmo assim Judas o traiu. Mas até aí os dois errados tiveram atitudes semelhantes, mas a partir daí tiveram 2 atitudes completamente diferentes. Judas foi aquele que se afundou na culpa. E afundado na culpa por ter traído Jesus, se enforcou, se matou, aumentando exponencialmente a sua traição a Jesus, o seu erro espiritual, o seu erro clamoroso contra Deus. Pedro, que também traiu Jesus, apesar de avisado também, assumiu a responsabilidade, assumiu o seu erro e fez dele uma lembrança eterna para sempre reconduzi-lo à humildade. A cada vez que ele, como coordenador, como símbolo máximo do cristianismo depois da morte de Jesus, Pedro tinha uma tendência, que é a tendência de todas as autoridades, arrogar-se,
tornar-se prepotente, humilhar as pessoas. E ele, sempre que essa tendência aparecia, lembrava a si mesmo e aos outros nas pregações do Evangelho de como ele tinha traído Jesus. E aquilo era uma ferramenta fantástica para reconduzi-lo à humildade, uma vacina contra a arrogância, contra o orgulho, contra a prepotência. Dois usos antagônicos, Judas e Pedro, do erro. Nós precisamos olhar esses exemplos, Madalena, Paulo, Judas, Pedro, para perceber, em primeiro lugar, que todo mundo erra, e não é porque erra que Deus desiste de nós. Deus, Jesus, foi atrás de Madalena, foi atrás de Paulo de Tarso. E não é porque muito erram que as pessoas estão condenadas à desvalia. Todas permanecem tendo valor aos olhos de Jesus, muito mais aqueles que pegarem o seu fardo de erros, assumirem a responsabilidade e passarem a dedicadamente, corajosamente servir, 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 com empatia, compaixão, dedicação. Ao invés de se esmagar pelos seus erros, se paralisar, se culpar e só ter no futuro a lamentar a atitude, a perda de tempo que foi a culpa. Responsabilidade, reparação, reconciliação e nunca mais acusação, julgamento e culpa. O que vocês acham? Não é uma mudança drástica? Muito bem. Então vamos à prece por um criminoso, que pode ser alguém fora ou que pode ser alguém dentro. Não tenha dúvida, todos nós que estamos encarnados na Terra, praticamos crimes terríveis. Todos, sem exceção. Perante o crime terrível de Pedro e o crime terrível de Judas, perante a atitude que Pedro teve perante seus erros, perante a atitude que Judas teve com seu erro, tomemos a nossa decisão. Sirvamos como Pedro e não desistamos como Judas. Auxiliemos como Pedro. Sejamos aquele que serve, aquele que ajuda compassivamente os excluídos e não aquele que desiste orgulhosamente, clamorosamente, aumentando terrivelmente os seus erros. Vamos então à prece. Senhor Deus de misericórdia, Senhor Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que vem de deixar a terra. No caso, é por um criminoso que morreu. Podemos também rezar, não repilais esse criminoso que ainda vive na terra. Somos nós. A justiça dos homens pode atingi-lo, entretanto, não o isentou da vossa justiça, se seu coração não foi tocado pelo remorso. Deixemos nosso coração ser tocado pelo remorso. A consciência do erro, sem assumirmos a responsabilidade, jamais nos melhoraremos, ou repararemos, ou reconciliaremos. Não é?
Erguei a venda que nos oculta a gravidade de nossas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos de nossas almas. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-nos à esperança e à consolação. Inspirai-nos o desejo de reparar, ação concreta, devotada, reparar as suas más ações numa nova existência ou ainda nessa, aproveitando cada segundo todas as oportunidades. E nos dar a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderemos. Vejam, meus amigos, que oração lúcida, que sem cair na lamentação e na queixa e na fuga da responsabilidade, nos conclama a reparar as nossas más ações. Esqueça todo o resto. Reparação, reconciliação, serviço compassivo. Esqueça tudo mais para dedicar-se às suas vítimas, dedicar-se aos seus aprendizados, tendo Jesus como modelo e guia. Assim, nós limparemos nossas casas, limparemos nossas vidas, habilitaremos nossas mentes a carrear para as nossas almas a nova atitude, a nova visão, a transformação possível que Deus espera de nós nesse momento. Graças a Deus, meus amigos. Se você entender que isso pode servir para alguém, compartilhe, espalhe e mentalize nessa noite, nas suas orações, nos próximos momentos, sempre que se lembrar de grandes crimes. Sim, assumamos os grandes crimes, vejamos os grandes crimes nos outros, mas com um objetivo único: reparar os erros, aprender com eles e nos curar do egoísmo e do orgulho. Graças a Deus. Graças a Deus. Reparação e serviço para todos nós. Muito obrigado. Amanhã não haverá live de domingo, porque estaremos em viagem, mas assim que voltar da viagem, a gente retoma as orações, retoma as lives, retoma o nosso trabalho, do qual eu já estou saudoso. Grande abraço, excelentes festas para todos nós e que nós nos reabasteçamos na amizade e na família, com toda a coragem, a lucidez, a vontade, a disciplina, a razão de viver que a família, que o amor, que a fraternidade nos oferece. Grande abraço, até a volta e tudo de muito bom. Muito obrigado por compartilharmos de todos esses momentos. Até a próxima, até a volta.